Pedro também, ele amava Jesus, mas ele era muito carnal. Negou a Jesus até no último minuto. Sabe por que ele negou a Jesus até os últimos minutos? Porque ele não era batizado com o Espírito Santo ainda. Ele era apenas discípulo, mas ele era batizado nas águas. Ele foi perdoado dos pecados. Aleluia, diz, a palavra fala que quando você aceita Jesus como Salvador, é batizado para perdão dos pecados, você já recebe o dom do Espírito Santo. O dom, mas daí você tem que desenvolver. Se você não desenvolver, você vai enterrar. Tem uns que recebeu 5, daí vai, luta, jejua, busca, vai, trabalha e ganha 10, o outro ganha 4, e aquele covarde enterra. Aquele covarde fica acomodado, né? Eu estou com ele dinheiro guardado, posso entregar lá, não vai acontecer nada. Irmão, e veja bem, Jesus, ele tinha a missão de ele morrer por nós. Mas antes de ele morrer por nós, ele ensinou tudo para os discípulos, que eles só iam entender depois, quando eles eram selados com o Espírito Santo. Antes não. E daí Jesus pegou, né, morreu, no terceiro dia ele ressuscitou, e também fala em Atos 2, primeiro em diante, diz que Jesus falou para os discípulos: eu vou subir ao Pai agora, vocês ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém até do alto, cheio de revestido do Espírito Santo. Irmão, agora eu vou chegar numa área que o servo de Deus, cada um deve fazer em particular, que eu vou explicar o que é. Irmão, eu creio que ali não era mais 12 discípulos, era já 120 discípulos que estavam dentro de uma casa, ou dentro de uma casa, sentado, ou estavam ajoelhados primeiro, ou eles estavam, ou era um cenáculo, eu não sei, um templo, sei que era um negócio muito grande. Eu sei que ali não ter nenhuma cozinheira, irmão. Ali não tinha nenhuma cozinheira que estava cozinhando, que não relata ali. A Bíblia diz que tinham 120 discípulos na presença de Deus. Eu creio que nesses 10 dias, irmão, eles estavam se preparando para receber o Espírito Santo, irmão. Eu creio que eles estavam em jejum e oração ali, irmão, porque não relata que eles estavam comendo ali dentro. Irmão, eu creio que para você receber o Espírito Santo, você tem que estar preparado, irmão. O batismo você recebeu, você é um discípulo de Jesus, mas farta o batismo com o fogo e com o Espírito Santo, e cada um de nós. Irmão, eu vou dizer uma coisa: às vezes a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, uns recebem o dom de língua, mas outros não recebem. Outro recebe um dom de profeta, outro de apóstolo, outro de evangelista, outro dom de curar, o outro de pastor, o outro de mestre, assim, que às vezes de ministrar a palavra, que é doutor, né? Às vezes, porque Paulo fala, Romanos, ali fala, 1 Coríntios, né? Ali ele fala no capítulo 12 em diante ali, né? Nos últimos capítulos, versículo, ele fala que todos receberam o dom de curar, todos receberam o dom de profetizar, todos receberam o dom de falar em língua, todos intérpretes, todos são profetas, todos são pastores. Não, cada um recebeu o dom conforme o Espírito Santo dá. Irmão, você recebeu o dom do Espírito Santo no momento que você buscar a Ele, for batizado com o Espírito Santo, você vai começar a trabalhar naquela função que Ele te deu. Se a tua função é um apóstolo, você vai abrir igreja, você vai viajar. Se você é um profeta, você vai profetizar e vai cumprir. Se você tem o dom de curar, vai começar a curar dentro da igreja. Mas tudo depois que a pessoa receber o Espírito Santo de Deus. Eu vou citar os versículos. Os apóstolos ficaram lá dentro daquela casa. A Bíblia diz que tinha uma festa naquela época, lá em Jerusalém, lá em Israel, que vinham as pessoas de todos os lugares do mundo. E quando chegaram, veja bem, chegaram lá naquele dia, né? Desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos lá, como língua de fogo. E ele pousou sobre aquela casa, sobre eles, e aquele povo se apavoraram tudo e vieram ver o que estava acontecendo, aquela fogareira, e veja o que aconteceu. Daí saíram lá de dentro os 120 apóstolos, apóstolos, e começaram a pregar aquele povo, né?
cada um falava na sua própria língua. Sabe por quê? Porque era bastante discípulo. Aleluia! Sabe por quê também, meus amados? Porque Deus, naquele dia, Ele revelou a profecia, irmão, que ia cumprir, que foi falado há mais de 700 anos antes de Cristo, pelo profeta Joel 2,28, que um dia derramaria do seu espírito, irmão, sobre toda a carne. Ali os velhos terão sonho. Aleluia, aleluia. Então, se você está sonhando espiritualmente, está entregando as profecias intermédio de sonho, faça, continue, irmão, jejue e faça o que Deus está mandando. As irmãs, né, os jovens terão visões, profetizarão, e vai, irmão, muitos milagres ia acontecer também no céu naquele dia que aconteceu em Atos 2, o derramamento do Espírito Santo com as línguas de fogo. Agora, meus irmãos, depois que o discípulo, que Pedro recebeu o Espírito Santo de Deus, ele ficou diferente, ele ficou fervoroso, irmão, ele ficou pulando de alegria, ele ficou profetizando, ele começou a falar à casa de Israel: aquele Jesus a que vós crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo, que é o capítulo 2 de Atos, e versículos 36 e 37. Irmão, eu vou citar aqui os dois batismos. Aleluia. Então veja bem. Aí, aquele povo se converteu. Aquele povo ali, irmão, ali aceitou Jesus e falaram: agora, Senhor, o que nós faremos aí, varões e irmãos, falando para os discípulos, o que nós faremos? Diz: agora seja batizado em nome do Senhor Jesus, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também um batismo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Irmão, no momento que você aceita Jesus e é batizado, você recebe, ou tanto faz em nome de Jesus, em nome do Pai e do Espírito Santo, você recebe também o perdão dos pecados e você recebe os dons. Só que naquele dia em diante, como você pode enterrar ou como você pode desenvolver. Mas para você desenvolver os dons, primeiramente você tem que buscar o revestimento do Espírito Santo para Deus te usar no Espírito. Para não sair profetizando e falando em língua e falando às pessoas na carne, pregando na carne e também profetizando na carne, não. Quando é do Espírito, você sente o toque do Espírito Santo na tua vida, meu irmão e minha irmã. Por isso que nós temos que ser discípulo para depois ser ensinado, para depois nós começar a receber a porção do Espírito Santo. Você diz assim: mas por quê? Por que eu faz 8 anos na igreja? Por que agora que eu recebi os mistérios? Por que agora que eu recebo o gozo do Espírito Santo? Pois eu não falo em língua, mas você ora, você tem o ministério da oração, você às vezes prega bem, você busca as coisas de Deus, ou você está curando, ou está evangelizando, esse é o dom. Com 8 anos, 8 anos não foi discípulo, ou às vezes com 4 anos, ou às vezes alguém, às vezes com menos de 4 anos, já começa a ser alguma coisa na presença de Deus, passa de ser discípulo, né? Vai tendo ministério na igreja para trabalhar. E esse ministério que se ganha na igreja, irmão, não é para você usar ele para contrariar o teu irmão, ou contrariar o pastor. Isso aí é carne, é para você se unir, às vezes para trabalhar junto, ter as ideias junto, viver, ter uma comunidade junta, ver o que está errado, o que está certo, e consertar e seguir. Tem momento que às vezes você precisa jejuar, às vezes precisa de jejum em conjunto para ser resolvido, porque Deus resolve todos os problemas no momento que nós nos humilharmos na presença dele. Meus irmãos, eu vou tocar no capítulo 6. No capítulo 6, se o João Vitor quiser gravar mais uma gravaçãozinha, pode gravar agora. No